Ah, voltou a gravar. Então vamos lá. Vamos lá para nossa aulinha, então. Vou tentar compartilhar aqui. Acho que eu tenho que deixar ele aberto. O compartilhamento é um pouco diferente do que estava. Eu estava compartilhando ele direto do WhatsApp porque eu recebi isso. Agora vai. Vamos lá. Beleza? Tranquilo? Show. Compartilhou com vocês agora? Bom, se vocês já tiverem feito, a gente discute porque é uma orientação para a prova de amanhã, né? A prova que a Lidiane vai aplicar para vocês amanhã no último horário. Então vamos tentar ser mais direto aqui. O negócio volta para cá. Vamos tentar ser mais direto. Tá nele aí, né? Show. Vamos tentar ser mais direto e objetivo, porque é uma orientação para a prova de vocês bastante resumida, do jeito que vocês gostam, né? Vamos Vai lá. ser só esse estudo aí, só, professor? Vai ter mais um? Deixa eu colocar aqui. Vai ser esse aqui. Para a prova é esse aqui. Show de bola. Tem um pessoal entrando. Coloquei aqui, devia ter deixado entrar automático, né? Mas esse Zoom tá meio... Entraram aí, pessoal? Entrou, a Érica estava entrando. Acho que entrou, né? Acho que a Karina agora conseguiu entrar também. Então vamos lá, vai aparecendo para mim aqui, eu vou compartilhando. Bom, então vamos lá. Primeira questão, ó. Explique o mecanismo de resistência bacteriana, baseando-se no grupo farmacofórico e relação estrutura-atividade das penicilinas. O que é que vocês responderam? Alguém quer dizer o que foi feito nessa questão? A Érica está no grupo. A Érica fez, né, Érica? Você já até me mandou o seu. Eu fiz. Quer que responde? Pode responder. Responde essa aí, eu só complemento aqui. Beta-lactamase, enzima produzida pelas bactérias que quebram o grupo farmacofórico das penicilinas, fazendo com que percam sua função. Isso. O anel beta-lactâmico é o grupo farmacofórico das penicilinas. Se eu quebrar o anel beta-lactâmico, eu perco a relação estrutura-atividade. Então a pergunta é: qual a relação do grupo farmacofórico com a relação estrutura-atividade? Se eu quebrar o grupo farmacofórico, se eu perder o grupo farmacofórico, eu perco a estrutura, eu perco a atividade por causa da ligação nos receptores que não vão mais acontecer. São específicos, a chave fechadura. A partir do momento que as bactérias começaram a produzir uma enzima chamada beta-lactamase, se é beta-lactamase é porque ela quebra anel beta-lactâmico. Elas quebram o grupo farmacofórico das penicilinas e, com isso, elas fazem com que as penicilinas, né, percam a atividade. Então, a resposta é essa mesmo. O mecanismo de resistência bacteriana está relacionado à produção de uma enzima chamada beta-lactamase pelas bactérias, que vai quebrar o anel beta-lactâmico, que é o grupo farmacofórico das penicilinas, fazendo com que perca a relação estrutura-atividade, consequentemente perca o efeito. Entenderam? Sim? Ou não? Deu para entender? Alguma dúvida? Não, tá show. Tranquilo? Tranquilo. Quem já tinha respondido aí, complemente. A outra é o seguinte: qual o grupo farmacofórico dos opioides? O que vocês vão me dizer? Anel piperidíaco? Anel piperidínico. Então, olha só. Eu vou abrir aqui ao mesmo tempo. Aqui não dá para escrever, né? Que a gente está no PowerPoint. Abriu o PowerPoint para vocês? Abriu não, tá só nessa Não. tela da atividade só. Se eu colocar aqui, eu acho que vai abrir, né? Espera aí um momento, então. Eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Agora, o que continua aberto aí? A mesma coisa? A mesma coisa. Tá, então tá bom. Vou colocar no PowerPoint. Escreve no chat, professor. Quero mostrar figurinhas. Ah, sim.
Aí eu tenho que abrir aqui e colocar lá. Quero mostrar essas estruturas para vocês entenderem o que eu estou falando, mas é bom a gente olhar, né? Não sei se vocês estão com os slides na mão ou não. O slide é uma só Não. atividade. Só atividade? Sim. Tá bom. Eu não estou conseguindo abrir. Hein? Ah, tá. Vai dar certo. Ó, vou mostrar duas estruturas para vocês. Vou mostrar o anel beta-lactâmico, que é como a gente viu, primeira estrutura. E a segunda, que é o anel piperidínico dos opioides. Tiveram alguma dificuldade para responder isso aí? Ou não? Só um pouco só, mas quero ver na prova, né? Na prova que. Vou pegar a estrutura da morfina, que vocês vão ver bem. Na prova sempre é mais fácil, né? É ou não é? Ah, sempre mais fácil, Hermínio, Olha só. Vou interromper esse compartilhamento aqui. Vou compartilhar outra tela, rapidinho. Na prova vai cair mesmo o desenho? Vai cair os desenhos nos enunciados, né? Vocês não precisam de identificar nada, não. Só para vocês verem. Vocês estão vendo o slide aí, né? Sim. Essa primeira estrutura é a estrutura das penicilinas. O anel beta-lactâmico está marcado em vermelho, né? Ele é uma lactona. Ele é quebrado, clivado pela beta-lactamase. Então, quando esse anel se abre, a penicilina perde a estrutura, perde a relação estrutura-atividade, né? Com isso, ela vai perder o seu efeito terapêutico, né? A ação antimicrobiana. Ok? E o anel da morfina, no anel piperidínico, é esse aqui, com o nitrogênio, que vocês estão vendo? Essa estrutura aqui é o anel piperidínico, que é o grupo farmacofórico responsável pela atividade dos opioides. Ok? Beleza? Né? Que são alcaloides, né? Então, a estrutura dos alcaloides. Conseguiram identificar? Sim. É um alcaloide, né? Uma cocaína também é um alcaloide. Então, são substâncias básicas. Então, a resposta para aquela nossa questão é grupo piperidínico, anel piperidínico, é o grupo farmacofórico dos opioides. Quais as classes de medicamentos que agem no sistema nervoso central? Qual foi a resposta? Esse é mais simples, né? Mais direta. Quem fez, responde para mim aí. Benzodiazepínico, barbitúrico, Benzodiazepínicos. barbitúricos, analgésicos e hipnoanalgésicos. Tá, vamos começar então. Benzodiazepínicos é a classe do diazepam, do clonazepam, né? São sedativos, né? Hipnóticos, usados para, né, ansiedade, para insônia. Qual outro? Barbitúricos, Os barbitúricos, né? Da classe do fenobarbital, muito usado como anticonvulsivante. Qual o próximo? analgésico, Os analgésicos. Os analgésicos que agem sobre o sistema nervoso central são os hipnoanalgésicos, são os opioides, que eu acho que é a sua próxima, né? isso. Analgésicos opioides ou hipnoanalgésicos. E qual o próximo? Eu coloquei só esses quatro, Hermínio, analgésico e Uhum. Tá, achei que você tinha colocado mais. Você pôs analgésicos e hipnoanalgésicos, né? Então, de forma geral, a gente está falando de sedativos, hipnóticos e hipnoanalgésicos. Então, são os que agem, né? Eu coloquei quais as classes de medicamentos que agem no sistema nervoso central. Essa resposta de vocês é a resposta dos slides, né? Porque a gente tem mais, né? Nós não estamos nos referindo aqui. Acho que faltou a palavrinha aí, né? Sedativos e hipnóticos.
e analgésicos, porque a gente tem antidepressivo, a gente tem antiparkinsoniano, que também age no sistema nervoso central, mas que não foi objeto do nosso estudo. Faltou eu completar com os medicamentos hipnoanalgésicos, aliás, hipnóticos, sedativos e analgésicos, que agem no sistema nervoso central, que a resposta é essa mesmo, benzodiazepínicos, barbitúricos, hipnoanalgésicos, ok? Dúvidas? Não. 4. Explique a diferença de ação do zolpidem para os benzodiazepínicos. O zolpidem não é um benzodiazepínico. Apesar de muitas pessoas acharem que o zolpidem é da classe do diazepam e do clonazepam, ele não é. O zolpidem, ele tem um efeito mais rápido, porém o efeito dele é mais curto, o tempo de ação é mais curto. Então, normalmente você vê a pessoa que toma zolpidem, ela dorme mais rápido, né? Ela chega ao sono mais rápido, mas ela acorda mais cedo. Então, normalmente eles reclamam que acordam de madrugada e não conseguem mais dormir. Então, o efeito é rápido, consequentemente, o efeito é mais rápido, a ação, né? A ação imediata, mas com um tempo de duração do efeito mais curto. Já os benzodiazepínicos, né? Daí do diazepam, a classe do diazepam, do clonazepam, eles têm um efeito mais demorado, eles começam a ação, né, de forma mais lenta, mas eles têm também um efeito mais duradouro. É responsável por um efeito benéfico, que é fazer a pessoa dormir a noite toda, mas é também responsável por um efeito adverso, que é o efeito residual. Então, como ele age durante um período de tempo mais longo, ele faz com que a pessoa tenha o efeito residual, ele tenha sono também durante o dia, ao contrário do zolpidem, né? Entenderam? Sim. Sim? 5, então. Explique sobre discorra, né, sobre as diferenças entre os mecanismos de ação dos ANES, corticoides e opioides. Bom, os ANES, né, os não esteroidais, eles agem inibindo a via do ácido araquidônico, né? Produção aí de prostaglandina, leucotrieno, tromboxano. Então, eu inibo os mediadores da dor, né? Que são da cascata do ácido araquidônico. Então, são os não esteroidais. Os esteroidais agem também sobre a via do ácido araquidônico, mas de uma maneira indireta. A gente está falando dos corticoides, daquela relação hormonal com suprarrenal, né? Com produção de cortisol. Então, você vai ter uma ação sobre a inflamação, porque ele é, né, semelhante ali, eles são semelhantes ao cortisol, que é produzido pela suprarrenal. Então, é um efeito diferente dos esteroidais, dos não esteroidais. Então, tem os esteroidais, que são os corticoides, que tem essa ação aí por mimetizar, né, por imitar o cortisol, que é o hormônio da suprarrenal. Temos os não esteroidais, que são aí os que são responsáveis pela inibição da via do ácido araquidônico. E temos os opioides, que agem no centro nervoso da dor, né? Eles trabalham aí com limiar de dor. Então é interessante a gente pensar que nós temos 3 mecanismos de ação, todos eles inibindo a dor, por caminhos, por vias diferentes, vias metabólicas diferentes. Entenderam? Então, quais os exemplos que a gente tem aí? A gente tem dos ANES, diclofenaco, AS, né, o ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, nimesulida, ácido mefenâmico. Corticoides a gente tem dexametasona, prednisolona, né? A prednisona é um profármaco da prednisolona, né? Isso é importante também se saberem, né? Tem uma relação direta, né? E temos os opioides, que são aqueles que agem diretamente no centro nervoso da dor. Ele inibe a dor no sistema nervoso central. Então, eles têm diversos efeitos, né? Benéficos, né? Que são para a dor mais forte, mas tem também a questão da tolerância da dependência. É a morfina, o tramadol, né? A dolantina, a meperidina, ok? Oxicodona, hidromorfona, são drogas mais pesadas, né? Então, como a gente selecionaria o uso de cada uma delas? Os ANES são utilizados para dores mais tranquilas, né? Dores menores. Então, assim, um AS, por exemplo, antipirona.
Agora, os corticoides são aqueles utilizados para dores crônicas. Então, uma dor crônica, principalmente as neuromusculares, né? São tratados com dexametasona, prednisona. E os opioides são aqueles para dor que são já à beira aí o suportável, né? Então, você não tem ação de ANE de corticoide, opta por bloquear o mecanismo nervoso da dor, que é através dos análogos da morfina, né? Da família da morfina. Ô, Dependendo das... Emília, Pode perguntar. a pregabalina é considerada um opioide? Não, né? Não, a pregabalina não é opioide, não. Não é, ela tem uma A ação também pregabalina, potente, né? Age também, mas não é um opioide, não, tá? A ela é de pregabalina tem outro qual mecanismo. classe? Dessas aqui, nenhuma delas, tá? A gente não tem... Como é um medicamento mais novo, a gente não tem uma, uma classe específica. Se a gente fosse estudar a pregabalina aqui, a gente estudaria ela junto com a família do fenobarbital. Apesar de ser, né, a pregabalina é análogo do GABA. Você tem a estrutura dela? Não, né? Não, não. O que vocês estão vendo aí? Qual slide vocês estão? Vocês estão vendo o slide? O que vocês estão vendo aí agora? Atividade. A atividade, tá. Então tá. Porque eu não tenho, vou pegar a estrutura para vocês verem. A pregabalina, Tá. ela é um fármaco análogo do GABA. Então, ela é um anticonvulsivante, antiepilético, mas é também utilizado para as dores que a gente chama de dor neurogênica, né? Justamente porque ela Hum, inibe a transmissão do impulso nervoso. Então, como a gente tem essa inibição da transmissão do impulso nervoso, a gente acaba tendo uma inibição da transmissão do estímulo de dor, entendeu? entendi. Ela é diferente. Eu acho que alguém até me perguntou isso na aula, deve ter sido você mesmo, né? E Não, não foi não você, lembro. não? Alguém me perguntou da pregabalina. É interessante a gente discutir isso que você perguntou, por quê? É um outro mecanismo de inibição da dor, tá vendo? Eu falei de três, falei de ANES, de corticoides e opioides, e a gente tem ainda a inibição do impulso nervoso, que é, né, o GABA, os anticonvulsivantes fazem isso muito bem, né? E aí você não vai ter a sensação da dor, porque você não tem o estímulo da dor. Não é a inibição no centro nervoso da dor, como opioide, é a inibição da transmissão do processo de dor. Então, a pessoa é como se ela fosse picada ou queimada e o estímulo não saísse do local, não vai para o cérebro e não volta, né, via medula. Então, é assim que a pregabalina age. Só que ela, por ser um anticonvulsivante, ela tem, né, uma pancada de efeito diverso, né? Mas é utilizada também, é Então, um quarto mecanismo. Boa pergunta. da mesma família dela e entra o gabapentina e o duloxetina? Não, a duloxetina não, mas a gabapentina sim. A duloxetina não. Duloxetina já é da família da fluoxetina, né? Que aí a gente já está falando de antidepressivo, né? Outra classe. Depressivo. Ok? É porque muita gente que tem fibromialgia usa mais a duloxetina do que É, os outros. é inibidor de recaptação de serotonina, né? Não é, não é um anticonvulsivante, não, tá? Como é a Ah, pregabalina, a gabapentina, não. Tá? Mas é uhum, usado, né? A obrigada. gente tem essa modulação. Na verdade, tem associações diversas, né? Dependendo da dor, associa isso tudo, né? Como, por exemplo, fibromialgia. Você vê a pessoa tomando ANES, opioide, gabapentina, pregabalina, fluoxetina, uma associação para que você tenha uma melhora do quadro clínico, né? Porque a gente sabe que é complicado, né? A fibromialgia, né? Quando chega a receita de 1000 gama e pregabalina, não precisa Você nem perguntar, já já pode sabe que a saber, né? pessoa. Aham. Fibromialgia mesmo, tá? Outra pergunta. Apresente a classificação dos hipnoanalgésicos. Quem fez aí? A Érica, eu sei que fez. O que você respondeu, Érica? Compostos naturais de opió, né? Compostos Uhum. semissintéticos, compostos sintéticos e antagonistas opioides. Nós temos os naturais do ópio, nós temos os sintéticos, semissintéticos e antagonistas, como a naloxona, né? E a naltrexona, né? A naloxona mais comum aí, mais utilizado. Guardem a naloxona como antagonista opioide fundamental, é importante no centro cirúrgico, para recuperação pós-anestésica.
Principalmente quando se tem overdose, tá? Essa é a classificação dos hipnoanalgésicos. Ok? Cite um exemplo de antagonista opioide. Acabei de responder a pergunta com as 6, né? Qual exemplo vocês citaram? A naloxona. Como a naloxona é muito parecido com a estrutura da morfina, mas não tem os efeitos da morfina, ela tem uma afinidade maior pelos receptores opioides. Então, ela se liga e não deixa os opioides se ligarem. Na verdade, os opioides se desligam dos receptores porque eles preferem a naloxona. A associação, a interação química entre a naloxona e os receptores opioides são mais fortes do que do próprio opioide. Então, ele se desliga e a naloxona se liga. Então, não tem efeito mais opioide. Beleza? Interessante, né? Ok? Eu acho que eu vou ter que mandar outro link. É assim que os professores estão fazendo? Mandando outro link? Eu vou ter que sair e vou entrar de novo, tá, pessoal? Porque só dá, a faculdade não está mais com o Zoom pago, a gente está com o Zoom gratuito, tem que ficar entrando e saindo a cada 40 minutos. Eu vou lá na sala, vou mandar de novo o link, tá? Até daqui a pouquinho. Beleza. Um momentinho.